hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Viver sempre. Amar e servir é ser feliz. Viver sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vive sempre, amar e servir é ser feliz. Vive sempre, amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira de palestra pública no Centro Espírita Chico Xavier. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ítalo Torres, sou trabalhador do Centro Espírita e hoje nós iremos estar falando sobre o tema perda das pessoas amadas, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, no capítulo 5º do Evangelho, no item 21. Mas antes, como em qualquer outra atividade da Casa Espírita, nós estaremos fazendo a nossa prece.
A prece é o momento onde nós nos comunicamos com Deus. E no final desse momento de conversa que teremos aqui, teremos o passe, que é uma transmissão de energias. Também teremos a fluidificação das águas. Então, se você ainda não pegou sua água e colocou sobre a mesa, por favor, pegue uma água potável que você irá beber depois de todo o procedimento. Ok? Então, vamos fazer agora a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até Deus e agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos juntos, buscando o aprendizado, buscando o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Querido Pai, abençoa aqueles que necessitam, abençoa aqueles que ainda não compreendem a dor que passam. Abençoa nossos lares, que Mestre Jesus possa entrar em nossa residência e auxiliar cada um dos irmãos que conosco habitam, encarnados e desencarnados. Que o Mestre possa entrar de cômodo em cômodo e abençoar nosso local de estudo, nosso local de trabalho e nosso local de dormir. Fica conosco hoje e sempre, querido Mestre. Abençoa os nossos familiares, abençoa todos que amamos e principalmente aqueles que temos dificuldades, pois sabemos que a relação que devemos melhorar é com esses. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento eu vou compartilhar com vocês os slides aqui do nosso momento, tá bom? Hoje nós estaremos falando sobre perda de pessoas amadas, né? Estaremos falando aqui sobre esse tema que hoje em dia nos ronda muito, principalmente levando em consideração o momento pandêmico que vivemos. Então, devido a esse momento, acabamos, né, com muitas pessoas que gostamos, desencarnando, e às vezes nós não compreendemos isso. Inclusive, muitas pessoas que chegam à casa espírita chegam justamente por esse motivo. Elas chegam devido a algum desencarne, seja a mãe, seja um filho, seja um parente, seja um grande amigo, e eles não compreendem essa dor e buscam o espiritismo como forma de luz para esse acontecimento. E aqui nós estamos hoje justamente para poder trazer essa luz que o espiritismo nos mostra. Então nós estaremos estudando no capítulo 5º do Evangelho, como já disse anteriormente, no item 21. Então nós temos que primeiro entender qual é o ciclo da vida, né? O ser humano tem um ciclo de vida, nascem, crescem, tornam-se adultos, envelhecem. A vida do ser humano está em movimento o tempo todo. E todas as situações que você já passou, passa ou passará, sejam elas boas ou ruins, vão fazer parte da sua história de vida. Isso nós podemos entender que não é um texto espírita, não de forma alguma, é um texto geral. A humanidade toda tem pelo menos acredita que esse é o ciclo da vida, né? Quando nós falamos de vida material. E qual o motivo de nós estarmos aqui hoje? O motivo de nós estarmos hoje aqui encarnados na Terra. Ítalo, o que é encarnados? Encarnados somos nós, os que estão vivos, os que estão em carne, ok? Nós estamos aqui justamente para buscar a evolução. Nós estamos aqui justamente para poder passar pelas provas e pelas expiações e assim melhorar diariamente, né? Lapidar a pedra bruta que ainda somos, passar degrau por degrau, degrau por degrau, degraus pequeninos, mas todos os dias a nossa meta é ir dormir melhor do que quando acordamos. E aí nós entendemos que às vezes esse ciclo ele não acontece, né? Ele não se fecha só quando a pessoa está velha. Às vezes nós temos alguma criança que desencarna muito cedo, nós temos algum adulto ainda, né, muito jovem que desencarna. E por que disso? Seria porque Deus é ruim, porque Deus é injusto? Mas aí nós tornamos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é um livro que Kardec faz justamente para perguntar, né? Ele faz perguntas e os espíritos o respondem. E aí ele questiona ele questiona o que é Deus, desculpa, ele pergunta o que é Deus. E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí mais à frente, no próprio Livro dos Espíritos, nós entenderemos que Deus, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade, nesse mesmo capítulo, nós entenderemos que Deus ele é completamente bom e justo. Sendo Deus completamente bom e justo, todas as ações tomadas por eles são de mesma forma boas e justas. Então, por que uma criança, ou então por que um jovem desencarna antes do que nós julgamos o ideal? É o que nós estaremos hoje aqui para entender. Então, sigamos, meus irmãos. Qual é o sentido da encarnação? Eu já acabei dando um pequeno spoiler, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é dito assim: humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino.
Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Então, nós entendemos que a encarnação está aqui justamente para fortalecer-nos, está aqui justamente para que nós possamos compreender tudo isso. Ítalo, e essa é a primeira vez que eu encarno? Muito provavelmente não. Na verdade, quase 100%. A gente não gosta de bater o martelo, mas devido à evolução do planeta Terra, você não é a primeira vez que encarna. Porque o planeta Terra já está num planeta de provas e expiações. Então, a gente já está um pouco evoluído como planeta. Então nós não podemos, né? O planeta, ele condiz com a evolução do ser. Então, um ser muito pouco evoluído não pode estar num planeta evoluído. E um ser muito evoluído, não existe seres muito evoluídos em um planeta pouco evoluído por mero acaso. Normalmente esses seres muito evoluídos que estão aqui na Terra, eles têm um propósito, né? Estão em missão, o que nós chamamos. E aqui nós entendemos, né? Que às vezes, como eu falei, julgamos a justiça de Deus, dizendo, mas Deus é muito injusto, levou meu pai, levou o meu filho, levou o meu irmão muito novo, se fosse, poderia ter ido mais velho, ou então foi uma besteira, e aí nós não entendemos. Será que, na verdade, aquilo que nós julgamos fatalidade, aquilo que nós julgamos como um acidente, não seria algo planejado pela espiritualidade superior, ou até mesmo pela pessoa que desencarna? Temos que refletir sobre isso. Nós não podemos julgar Deus apenas pelo que nós entendemos de nossa justiça. Devemos compreender que nós, devido ao véu do esquecimento, que véu do esquecimento é esse, Ítalo? É aquele véu que não nos permite lembrar das encarnações passadas. Esse véu nos é dado assim que encarnamos. E por isso não nos lembramos o motivo de estarmos na família que estamos, o motivo de estudarmos onde estudamos, o motivo de termos os amigos que temos. Mas devemos lembrar que existe um motivo para isso. Que nós escolhemos estar encarnados onde estamos, com o auxílio da espiritualidade superior. Nós escolhemos isso, mas por que escolhemos? Agora não lembramos, mas quando voltarmos à pátria espiritual, poderemos compreender perfeitamente que existe um motivo, seja ele para lhe auxiliar, seja ele para você melhorar, seja ele como forma de prova ou como forma de expiação. Então sigamos, meus irmãos. Qual a razão das dores? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é dito o seguinte: não se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percurtasseis a melhor percurtasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora. O que essa palavra difícil quer dizer, né? Se nós observássemos melhor, né? Se nós ali investigássemos melhor todas as dores que nós temos, nelas sempre encontraríamos alguma razão. Que tipo de dores são essas? Aquelas dores, né? Aquela aflição que você tem, aquela ansiedade, às vezes uma tristeza. Sempre existe um motivo daquilo acontecer. Às vezes nós queremos tampar os nossos olhos e os nossos ouvidos para não ver que os responsáveis daquilo, na maioria das vezes, somos nós mesmos. E quando nós não conseguimos ver como o principal causador, nós podemos nos ver como coadjuvante, né? Podemos nos ver ali como o secundário, alguém que incentivou algo. Então, se nós pudéssemos compreender, conforme a doutrina espírita vem nos mostrando, e aos poucos nós vamos compreendendo, que, na verdade, nós somos o motivo das nossas dores. Nós somos os motivos das nossas próprias aflições. Então, devemos ver, meus irmãos, que as dores que nós sentimos são causas nossas, são por motivações nossas, né? Então, nós vemos que aquelas dores, poxa, alguém fez alguma coisa contra você, será que aquela pessoa não fez algo contra você, você não tem participação naquilo? Às vezes nós temos essa motivação de querer investir num papel de vítima que não é nosso. Então, sigamos. E aí nós podemos entender o que é morte. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Essa é a definição que está lá no Livro dos Espíritos. E o que é isso, Ítalo? No centro espírita, nós não costumamos usar esse termo morte. Usamos o termo desencarne, porque morte dá a entender algo muito assim, eterno, que nunca mais você vai poder viver. E, na verdade, nós entendemos como o que aqui eu vou chamar de morte, que na verdade é o desencarne, é apenas um processo de libertação do espírito. Devemos entender que somos carne é quando nós vemos uns aos outros, nós também somos espíritos encarnados. A carne é a forma como o espírito tem
de vir à Terra. Mas quando estudamos um pouco mais a doutrina espírita, nós podemos entender como a carne sendo uma prisão para o espírito. O espírito que é muito mais livre, o espírito que é muito mais ativo, muito menos denso, mais fluídico, ele acaba se aprisionando no corpo para experienciar e pagar dívidas que eles têm no passado. E aí nós podemos entender como a morte, gosto sempre de botar aqui entre aspas, né, porque morte dá a entender algo muito eterno, então eu vou usar o termo desencarne, né? O desencarne nada mais é do que o desenlaço do corpo físico do espírito. O espírito que está conectado no corpo físico durante o processo desencarnatório se desfaz dessa conexão. E aí eu costumo dizer, Ítalo, mas a morte é algo tão ruim, as pessoas questionam, né? Ítalo, a morte é algo tão ruim, a morte é isso e aquilo outro, mas na verdade não. A morte não é algo ruim. Não para aquelas pessoas que fizeram coisas boas, né? É claro que se alguém fez somente maldades, se desencarnou, né, por alguma transgressão à lei divina, é claro que todos nós, na verdade, todos nós vamos pagar os débitos que nós temos, todos nós vamos para um local conforme a nossa vibração. Então, isso tudo é o que nós praticamos. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Não tem como você plantar arroz e querer colher feijão. Existem muitas pessoas que desejam o céu, vamos falar assim. Eu quero ir para o céu. Mas o que você faz para ir para o céu? Você busca se tornar diariamente uma pessoa melhor? É necessário que você busque isso para ir ao tão almejado céu. Então, nós podemos entender, pessoal, passamos aí nessa última semana, né, pelo tão temido Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova, um vestibular, né? E eu estou trazendo esse exemplo para vocês porque quando você termina uma prova na escola, por exemplo, quando você termina a prova, você levanta o braço e fala, professora, eu terminei a prova. Você entrega a prova na mão do professor e sai da sala, né? Ou então fica lá fazendo alguma outra coisa. Mas quando você encerra uma prova, você deixa ela lá e parte para fazer alguma outra coisa. Assim somos nós, espíritos encarnados. Quando encerramos o nosso ciclo, quando nós encerramos a motivação que viemos aqui na Terra, por exemplo, o Ítalo veio para trabalhar, fundar alguma coisa, ou então o Ítalo veio para reatar um laço com um familiar que no passado houve um conflito entre eles. Quando você consegue sanar, né, todos os débitos e passar por todas as provas que você veio nessa encarnação por passar, você não necessita mais aquele estar. Então, nós conseguimos entender aqui que a morte prematura, na verdade, não é algo ruim. Frequentemente, aqui está lá no Evangelho do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima de fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça mais tempo na terra. Então entendemos que a morte prematura, na verdade, não é algo ruim. É como se Deus dissesse assim, meu irmão, você encerrou aqui, né? Você não precisa mais estar na terra. E aí o motivo de você não precisar mais estar aqui na Terra, apenas quando você desencarnar que você vai saber. Seja porque você já executou tudo o que você tinha que executar, seja porque você já passou pelas provas que você tinha que passar, né? E aí nós também devemos entender que, às vezes, Deus, devido a toda a sua bondade e justiça, ele tira, né? Assim, às vezes a pessoa está planejada para desencarnar aos 60 anos, mas durante os 30 anos a pessoa está fazendo tanta coisa ruim, está se prejudicando tanto que, né, por questões de justiça, dada àquela pessoa, né, a oportunidade do desencarne para que ela não se prejudique mais. Ao longo daqui nós vamos ver o que nós julgamos tão bom, o tempo na Terra, na verdade, pode acabar nos sendo um causador de problemas. Olha o que ele fala, não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça mais tempo na Terra. E por que Deus o tira assim, né? Entre aspas? Por que ele não pode passar mais alguns anos? A Terra é tão bom, nós julgamos dessa forma. Porque, na verdade, pessoal, aqui na Terra nós temos muito mais chance de contrair novos débitos. Aqui na Terra nós temos muito mais chance de deslizar em alguns campos, né? Porque a matéria nos liga à matéria, né? Então é isso mesmo, a matéria nos liga à matéria. Então a pessoa que já está ali conseguindo galgar os seus degraus, né? Devido ao corpo físico, devido às necessidades físicas, pode acabar deslizando em algum campo. Seja no campo sexual, por exemplo, seja em algum um vício físico, um vício material. Então por isso sempre devemos estar atentos. E aí, muitas vezes, nós dizemos que uma vida cheia de esperança foi ceifada muito cedo, né? Então, fulano de tal tinha apenas 18 anos, tinha uma longa e esperançosa vida pela frente.
Mas, meus irmãos, que esperanças são essas? Será a esperança de encontrar um trabalho que lhe proporcione uma fortuna, um prestígio social? Será se essas são as esperanças? Será se isso é o motivo de nós estarmos aqui na Terra? Será se o motivo de estarmos aqui na Terra não é buscar, né, o trabalho, buscar o trabalho que eu digo, o trabalho do Cristo, o trabalho do bem, o trabalho da caridade? Então, quando Deus, né, quando nós desencarnamos, nós estamos ali, nós vimos antes, né, no slide anterior, que, na verdade, nós estamos nos livrando da possibilidade de tristezas e misérias. Nós estamos nos desprendendo dessa possibilidade aqui da Terra que a matéria nos proporciona. Certo? Sigamos. E aqui no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, no capítulo Por que Morrem as Flores, nos trazem alguns trechos muito importantes. Não há lugar para o acaso na existência humana. Deus não era um jogador de dados a distribuir alegria e tristeza, felicidade e infelicidade, saúde e enfermidade, vida e morte aleatoriamente. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas, oferecendo-lhes experiências compatíveis com suas necessidades. Então, você não está vivendo o acaso, você não está vivendo uma simples coincidência, não. Você está vivendo aquilo que é necessário que você viva. Você está vivendo isso. Se alguém desencarnou próximo a você, porque era necessário que aquela pessoa desencarnasse. É claro que os desencarnes que são planejados, né? Nós entendemos que o suicídio não é uma forma de desencarne planejado, e sim uma transgressão à lei divina, mas à frente tocaremos nesse ponto. Então nós entendemos que Deus, ele não é como se fosse um jogo de tabuleiro, que Deus está jogando os dados, olha, esse aqui eu quero que seja feliz agora, esse agora vai ser infeliz. Não, nós estamos colhendo o que plantamos. E aí que nos mostra que existem leis instituídas por Deus, né? Que disciplinam a nossa evolução. Então, se você plantou feijão, você vai ter que colher feijão. Então, que feijão é esse que faz tanto tempo que tu fala? Se você plantou ódios, as leis kármicas nos ligam àquilo que nós plantamos em outras encarnações. Então, nós devemos entender isso. O motivo dessa encarnação é justamente colher e plantar, né? Enquanto nós estamos colhendo o que plantamos nas encarnações anteriores, nós estamos plantando coisas novas nessas encarnações. E ainda no mesmo livro, nos fala: há suicidas que reencarnam para jornadas breves. Por quê? Sua frustração após longos e trabalhosos preparativos para o mergulho na carne os ajudará a valorizar a existência humana e a superar a tendência de fugir de seus problemas com o autoaniquilamento. Então nós entendemos que aqueles que retiram a sua própria vida, ceifam sua vida, às vezes isso não é uma lei, pessoal. Não é toda criança que desencarnou cedo porque não suicida, não. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Veremos aqui na frente muitos outros casos sobre isso. Mas aqui ele nos fala sobre os suicidas que vêm e desencarnam muito jovens para poderem valorizar uma encarnação passada na qual ele ceifou sua vida. E agora vai mostrar, olha, na encarnação anterior você teve uma oportunidade de uma vida tão longa, mas você não fez bom uso dela. Então agora nós mostraremos como é viver pouco tempo. E aí continua. Ao mesmo tempo, o contato com a matéria representará um benéfico tratamento para os desajustes perispirituais provocados pelos tresloucados gestos. Crianças portadoras de graves problemas congênitos que culminam com a desencarnação enquadram-se perfeitamente nessa condição. Então, a matéria, encarnamos justamente para isso, para experienciar o benigno tratamento que aqui nos mostra. Esse tratamento que apenas a matéria nos pode, que é o tratamento da prova, o tratamento de viver realmente. Esse é o benefício da encarnação. O benefício de não lembrar daquela pessoa que você fez mal, que ela lhe fez mal, e poder buscar o estreitamento de laços com ela. Esse é o benefício da encarnação. E aqui nos mostra que crianças que passam por problemas congênitos, que culminaram na desencarnação, podem ser justamente os nossos queridos irmãos suicidas. Os nossos irmãos que acharam que ceifar a vida seria a solução, mas quando se encontram no plano espiritual, na verdade, veem que abriram uma verdadeira caixa de Pandora. Mais à frente nós veremos das crianças, ainda no mesmo livro. Não raro, o filho que nasce após a morte de um irmão revela idêntico padrão de comportamento, com as mesmas reações e tendências. É igualzinho ao irmão que faleceu, comentam os familiares. Igualzinho não. É ele próprio, de retorno para o aprendizado.
O que isso quer dizer? Que às vezes aquelas pessoas, ou ele é muito parecido com o irmão, talvez seja exatamente o irmão que reencarnou agora, uma nova oportunidade. É claro que não são regras, meus irmãos. Não é porque uma família recebeu um filho que desencarnou aos 5 anos que o próximo filho vai ser o reencarne, né, uma nova oportunidade para aquele. Pode ser que seja outro espírito, mas também pode ser que seja o mesmo espírito. Ok? Há também espíritos evoluídos que reencarnam com o propósito de despertar impulsos de espiritualidade em velhos afeiçoados, seus pais e irmãos, ajudando-os a superar o imediatismo da vida terrestre. Situam-se por crianças adoráveis, em face de sua posição evolutiva, extremamente simpáticas, inteligentes e amorosas. Os pais consagram-lhes extremado afeto, elegendo-as como principal motivação de existência. Sua desencarnação deixa-os perplexos e traumatizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes aquela criança de coração grande, generosa, que você fala, meu Deus, o meu filho é tão evoluído, ele veio justamente para lhe ensinar. Lá no Livro dos Espíritos, não me recordo agora a pergunta específica, questiona, um espírito que reencarna, ele pode ser mais evoluído que o seu pai? Sim, em muitos casos isso acontece. Para poder buscar o auxílio daquela família que é tão problemática, para poder trazer nova esperança. Mas, e aí quando ele desencarna, a família fica triste. A família entra em trauma, aqui como fala, ficam traumatizados. Mas aí eles buscam entender por tudo aquilo que o filho veio ensinar. E aí assim buscam uma renovação. Aquele filho que quando se olha você vê rocha, você vê pedra não mais viva, na verdade você consegue ver uma florzinha nascendo daquela rocha. Aquele ensinamento, aquela semente que ele plantou naquela família, com toda certeza será colhido belíssimos frutos. Crianças no pós-morte. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? O que acontece com as crianças que desencarnam, muito jovens, né? Porque a gente entende, lá no começo a gente falou sobre o ciclo da vida. Não seria o certo desencarnar só com muitos anos? É aí que nós vemos. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Pode ser justamente porque aquela criança só precisava daqueles meses que ela ficou aqui na Terra, anos ou dias, ou horas, como nós temos. Porque na outra encarnação, por algum motivo, desencarnou cedo demais. Pode ser também servir como prova para os pais, para aqueles que tinham algum laço com aquela criança, e aí vem e em tão poucos dias, meses, anos, horas, quem sabe, desencarna. E aí ali o pai e a mãe vão passar por provas, vão poder experienciar as dificuldades e ali compreender a bondade de Deus. E poder, às vezes, esse processo de desencarne justamente liga-os a Jesus, liga-os a alguma religião, liga-os a algum propósito maior de vida. E aí nós entendemos, não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Nós não já entendemos que a Terra é um planeta de prova e expiação, um lugar não tão agradável para ficarmos? Então, se nós queremos que aquela pessoa, aquele espírito fique conosco o tempo todo, será que nós estamos desejando o bem dele ou estamos sendo egoístas? Né? Em vez de nos queixarmos, regozijai-vos quando praz Deus tirar deste vale de misérias um de seus filhos. Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Nós já falamos disso anteriormente. Então nós temos que agradecer a Deus por aquele irmãozinho que desencarnou cedo, porque ele está livre das provações que aqui a Terra enfrentaria, né? Na verdade, está livre por já ter pago, né? Ninguém sai devendo. Não tem conta que não vá se fechar agora ou no futuro. Então, só abala aqueles que ainda estão faltando alguma fé. E você não deve se martirizar se falta essa fé em você. Você está aqui justamente para entender isso. E aos poucos você vai ganhando essa fé. Você vai fortalecendo, na verdade, a sua fé. E aí, onde estão esses irmãos? Onde estão aqueles que desencarnaram? Aqueles que desencarnaram tão cedo? Eles estão perto de vós. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta à alegria. Então, aquele irmãozinho seu que desencarnou cedo, que você lembra dele, aquela sua felicidade, aqueles momentos felizes que você relembra, chegam até ele como forma de luz, como forma de vontade de trabalho para ele. Agora, as vossas dores também desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra Deus.
Então, quando você está lá, meu Deus, eu queria muito ele para mim, você foi injusto, você está levando esse sentimento ruim ao irmão que desencarnou. Então, se você tiver que lembrar, busque lembrar de forma boa, busque lembrar de forma carinhosa, busque aquela saudade gostosa, aquela que você lembra dos momentos bons que você passou com ele, certo, meus irmãos? Então, nós temos aqui uma mensagem de Martins Peralva no livro Pensamento de Emmanuel que fala: chora discreto, mas se fortalece na oração, na certeza da imortalidade gloriosa. Reprime o pranto que desliza na fisionomia sofrida, porém busca na esperança uma das virtudes evangélicas, o bálsamo para a saudade justa. Jamais se confia ao desespero, não cede aos apelos da revolta, porque revolta é insubordinação ante a vontade do Pai, que o espírita aprende a aceitar, paradoxal e estranhamente jubiloso, por dentro, vergado embora ao peso das mais agudas aflições. Então entendemos, meus irmãos, que nós espíritas compreendemos, né, mesmo que de forma paradoxal, tudo isso que nós passamos. Compreendemos que aquele irmão que foi mais cedo, na verdade, ele foi por um motivo muito claro. Então é isso, meus queridos. Agora nós faremos a nossa prece e depois disso teremos o passe e a fluidificação das águas. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos juntos novamente. Abençoa cada um dos irmãos que conosco está, seja ouvindo ou vendo as nossas transmissões. Abençoa, Pai, hoje e sempre, os lares daqueles que necessitam, os hospitais, as penitenciárias, as ruas. Abençoa cada um dos que necessitam do teu carinho, do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nesse momento nós teremos o passe, ok? Teremos o passe com a fluidificação das águas. Então, você aí que guardou o seu recipiente, né? Você vai com água para beber, esse será o momento que você irá fazer, né, a fluidificação das águas, e após isso você poderá bebê-la conforme a instrução do vídeo. Fiquem todos com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos
cai em uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.